Sexto domingo da Quaresma, ano B. Domingo de Ramos. Leitura para 24/3/2024 com o tema Chamados a assumir a cruz redentora. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras possam chegar a mais comunidades, a mais famílias e a mais pessoas. Compartilhem essas leituras. Leitura de Isaías, capítulo 50, versículo de 4 a 7. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta meus ouvidos para eu escutar, como escuto os discípulos. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio ao meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. Irmãos e irmãs, nesta leitura nos é revelado a força da palavra que Deus deposita em seus servos e servas. O Senhor nos concede a graça de falar como discípulo. Mas é preciso que nos coloquemos na posição de escuta e na posição de discípulo e na posição de fidelidade dos que abraçam a missão. Não devemos fugir nem desviar da missão. Na segunda leitura, Filipenses 2, de 6 a 11, Cristo Jesus, que era de condição divina, assumiu a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, abraçou a humilhação da cruz, sendo fiel ao Pai até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, ao descer ao encontro dos homens, viveu a vida dos homens e sofreu uma morte atroz por amor aos homens. Ele veio e nos revelou o caminho que conduz à vida. O caminho de Jesus passa pela vida de todos aqueles que eram vistos como pecadores e pagãos. Ele vem nos ensinar a trabalhar o resgate da vida e a reunir o rebanho do Senhor. Nossa missão é de sermos misericórdia, vida e comunhão, e de não abandonarmos o povo do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 47. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam a maneira de prender Jesus para condenarem à morte, mas tinham medo da reação da multidão, pois era período de festa. Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas procurava uma oportunidade de entregar Jesus. Ao celebrar com seus discípulos, Jesus diz: um de vós que está comigo à mesa há de entregar-me. Irmãos e irmãs, aqui começa a verdadeira via crucis de Jesus. E de todos aqueles que não têm como se defender, caem nas mãos da justiça dos grupos que detêm o poder. O julgamento, na maioria das vezes, não é para que seja feita justiça, mas é organizado para que seja a vontade do grupo que domina. Não se pode dar vida ao povo, não se pode dar justiça aos pagãos, não se pode livrar a população das garras da miséria. O que está em julgamento é o controle de que tipo de espiritualidade eles querem, pois muitos precisam de um Deus que sirva para justificar e abençoar o seu poder. Eles precisam de um Deus que garanta a forma de domínio e de exploração. Uma religião serva do poder e que ajuda na dominação e na exploração precisa ser destruída. Aqui merece um paralelo.
Quando Davi entrou em procissão na cidade de Jerusalém, após vencer o Filisteu, foi aclamado pelo povo entre cantos, trombetas e ramas de oliveira como o rei vitorioso. Mas quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou com uma multidão de gente de todas as regiões, uma multidão considerada pagã e pecadora, uma multidão de cegos, doentes e endemoniados, uma multidão que não tinha vez nem voz, e foi aclamado por este povo que cantavam: Hosana, o filho de Davi. Forravam com tapetes, erguiam palmas, montado em um jumento, simbolizando um poder que caminhava com o povo, simbolizando um poder que é serviço, um poder comprometido com a vida e as dificuldades do povo, simbolizando o poder que serve na humildade, um poder que se faz presente na vida e nas necessidades do povo. Com certeza, o rei Herodes tremia em suas bases, pois não tinha popularidade, não tinha esse amor pela causa do povo simples. Herodes era um rei que governava para a elite do seu tempo, governava para agradar o império, governava com banquetes de bebedeiras e orgias. Os sumos sacerdotes ardiam de ciúme e de ódio, pois a multidão estava sendo abraçada por um pregador que eles não reconheciam. Pode vir algo de bom de Belém? Algo bom de Nazaré? Algo bom da Galiléia das nações? A religião dos sumos sacerdotes viam inimigos na religião em tudo e em todos, e por isso mantinham uma religião de domínio, uma religião de controle do puro e do impuro, uma religião que mantinha o povo distante da vida e da fé e do altar. É dentro deste contexto que Jesus vai ser julgado, que Jesus vai ser condenado, vai servir de acusação os vendilhões expulsos do templo, também aqueles que tinham feito da religião um instrumento de lucro, de poder e de domínio sobre a população. Também os sumos sacerdotes e os que eram servos do poder romano e judaico servirão de acusação. Pilatos não via um crime, mas como era servo e tinha medo de perder tudo, prefere lavar as mãos como que querendo se inocentar. Jesus é condenado por dar vida aos que não tinham mais vida, pois suas vidas eram negadas pela política e pela religião. Jesus é condenado por libertar as pessoas do poder do mal. Isto fez os demônios que dominavam a sociedade se uniram. Jesus é condenado por colocar no meio do povo a humanidade de Deus. Não se pode tornar Deus tão humano. É preciso que Deus continue inacessível. O Deus que caminhou no jardim do Éden, o Deus que vai com seu povo pelo deserto, o Deus que liberta o povo do cativeiro na Babilônia, não pode mais caminhar com seu povo. Quem tem o controle de Deus são os escribas, os fariseus e principalmente os sumos sacerdotes, e nisso não se pode mexer. Ninguém pode querer mudança na aliança político-religiosa, pois se colocará contra o poder do imperador romano, contra o poder do rei da Judeia e contra o poder religioso. Diante de toda a barbárie cometida, o centurião romano revela: na verdade, este homem era filho de Deus. Está em Marcos, capítulo 15, 39. Nossa missão é a mesma de Jesus, ou seja, revelar o amor, a misericórdia, o direito e a justiça. Nossa missão é de ir em busca das ovelhas que foram jogadas nas periferias da vida, de ir em busca de todos aqueles que foram afastados do banquete do Pai. Somos chamados a contemplar a cruz da manifestação do amor e da entrega de Jesus. Somos chamados a assumir a missão que Jesus assumiu e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo. Que o amor, a graça e o poder de Deus estejam com todos. Amém.